Tudo bem, pessoal? E aí? Já faz um tempo, né, que eu não apareço por aqui. Tava fazendo outras coisas, é, mas aproveitei para tirar um tempo e preparei aqui um módulo de emergências respiratórias para gravar. Então, os slides já estão tudo prontos, já. Então, é a questão de gravar, né? Então, eu vou gravar e quando eu soltar essa primeira aula, que é a aula de asma, as outras já vão estar gravadas. Então, todas essas aulas aqui com o decorrer do tempo vão estar saindo aí no canal. A gente já tem essas aulas daqui e eu vou continuar depois o módulo de cardiovascular. Certo. Então vamos lá para asma, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando direitinho, né? Então bora lá. Asma. Começando pela definição, né? Então, a asma aí vai ser uma doença crônica que vai afetar os pulmões e vai causar o estreitamento das vias aéreas. Porque esse estreitamento, ele é diferente do estreitamento do DPOC, por exemplo, porque ele responde ao broncodilatador. Quando a gente vai lá na espirometria, é o que a gente justamente diferencia a asma da DPLC. E aí, lembrando, essa aula, na verdade, não é de asma. Eu até deveria ter posto lá, é de exacerbação da asma. A gente está falando da asma no contexto da urgência e emergência, né? Não da asma no contexto ambulatorial. Então, a asma é uma doença bem prevalente, bem comum. Acredito que todos vocês já viram aí, pelo menos um caso. Ou conhecem alguém que tem. E aí a gente bota aqui uma prevalência mundial, cerca de 7 a 10%, e aqui no Brasil, 4,5 a 8,5%. E a asma é uma doença que ela se retroalimenta. Como assim se retroalimenta? Então a gente vai ter uma inflamação ali no local, que eu vou explicar melhor isso depois. Essa inflamação vai gerar tanto hiperresponsividade da via aérea, como também a obstrução da via aérea. E uma coisa vai influenciar na outra. E eles vão se auto-piorar. Depois eu vou mostrar melhor isso daí. E vai ser os dois que vão gerar esses sintomas clínicos, mas fica nesse ciclo e cada vez vai piorando se a pessoa não cuidar. E aí, ok, eu vou explicar agora isso um pouco melhor. Então vamos lá para a fisiopatologia. Aqui, como a gente pode ver, é um alvéolo, né? E aqui é a via aérea, aqui é por onde o ar passa para chegar no alvéolo, e aqui é uma via aérea normal. Então a gente pode ver que a luz aqui é bem maior do que, por exemplo, do que a luz aqui, nesse daqui, onde a gente tem um edema aqui nessa via aérea. Então a gente chama de uma via aérea asmática. Então, para o ar chegar aqui no alvéolo, ele enfrenta uma maior resistência, porque o diâmetro aqui, o diâmetro, o raio da via aérea, está diminuído. Então, desculpa aí, pessoal, não sei o que está acontecendo, não. Eu estou bocejando bastante, mas enfim, vamos lá. Outro ponto, a gente vê aqui, ó, que a via aérea ela é coberta de músculo liso, aqui, como a gente pode ver. E tanto aqui como aqui ele está relaxado. E é justamente o que diferencia a via aérea de um asmático, que tem o edema, da via aérea quando a gente está tendo um ataque de asma. Por quê? Porque a gente tem aqui a contração do músculo liso, então a gente tem uma broncoconstrição, que a gente chama, né? Uma broncoconstrição, uma constrição do brônquio aqui. E a luz do brônquio diminui ainda mais. Então, ok. Vamos conversar um pouquinho melhor como é que isso acontece, porque isso aqui são dois processos diferentes. Então, vamos lá. Então, aqui tem duas imagens, né? Essa daqui, ela está mais explicada, mas essa daqui está mais bonita, então eu trouxe as duas. Então, tem um antígeno aqui, passando aqui pela via aérea, e aí ele vai chegar na célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora de antígeno vai apresentar o antígeno a a célula T, que vai se diferenciar ali no linfócito TH2, né? E aí esse linfócito TH2 vai produzir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9, IgM, CS, CSF. E aí, ok. A partir daí, a interleucina 4 vai atuar chamando célula B, linfócito B, e o linfócito B vai produzir o IgE, e o IgE vai se conectar nos receptores dos mastócitos e vai produzir histamina e leucotriene. Vai ser justamente isso que vai causar contração muscular. Então é isso que causa ali o efeito agudo, né? E piora ali
o quadro do paciente, quando ele entra em contato com o antígeno. Então, é por culpa aí justamente desses anticorpos. Ok. Além disso, são partículas que vão atuar no edema das vias aéreas. Agora, o outro ponto. A interleucina 5, ela vai lá na medula óssea e vai estimular a migração do eosinófilo para o brônquio, né, para essa região. E aí esse GM-CSF vai atuar prolongando a vida desse eosinófilo. E esse eosinófilo, ele vai ter o trabalho de agir na região subendotelial, estimulando a formação de mais fibroblasto, da deposição também de células da matriz extracelular, por meio desse TGF-beta, e vai ser justamente o principal ponto que vai causar esse edema aqui que a gente chama de edema de via aérea, né? Esse edema bronquiolar, o edema do brônquio, né? Então, enquanto o mastócito ele age principalmente contraindo aqui o músculo liso e causando um ataque da asma, o eosinófilo, ele inclusive vai ter a vida prolongada, né? Então ele vai continuar vivo ainda mais depois da ação do mastócito, vai estar ali estimulando esse edema da via aérea. E aí, ok. Essas outras partes aqui não são tão importantes, mas são partes aí que vão atuar também piorando essa injúria, né, aí da via aérea. Mas o principal para a gente é entender esse processo do IgE e esse processo do eosinófilo. Então, beleza. Então, quando a gente olha essa via aérea, a gente consegue entender o que é o sibilo, porque a gente pode imaginar. O normal é o ar passar por esse brônquio aqui, que o diâmetro é bem maior, então a gente não tem impedimento. A luz ela é maior, a luz do brônquio é maior. Enquanto que a luz aqui do brônquio, ela está bem é, contraída, digamos assim, bem menor, né? Uma luz bem menor. Então, quando o ar passa por aqui, a resistência ele é bem maior, a resistência ao ar. Então, causa esse sibilo. Então, uma pessoa, aqui também, então uma pessoa já seja asmática de longa data, talvez já tenha aquele sibilo de base dela, que pode piorar bastante durante as crises, né? Então, talvez quando a gente trata o paciente, a gente não consiga ter o controle total do sibilo do paciente naquele momento, justamente porque ele já tem uma via aérea demasiada. Mas a gente consegue ter uma melhora do sibilo. Isso aí a gente consegue ter e avaliar depois do tratamento. Então, mas aí é importante para a gente não pensar que a gente vai curar 100%, né? E o brônquio vai voltar ao normal. Não, o brônquio não vai voltar ao normal porque já tem uma cronicidade aí de ação do eosinófilo ali proliferando, tanto fibroblasto como célula da matriz extracelular. E aí, quando a gente vai para os achados clínicos, a gente tem com maior especificidade o sibilo, os roncos e o uso da musculatura acessória também. Em geral, todo mundo já viu, né? Um paciente asmático. Você é um paciente que vai dar entrada ali na emergência com um quadro que a gente vai saber que é um quadro de origem pulmonar, né? Então, é um paciente que está cansado, é um paciente que, vez ou outra, até pode ter alguma comorbidade, pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ser um diagnóstico diferencial aí, até porque existe a asma cardíaca, né? Um diagnóstico diferencial que a gente tem que estar atento. Mas, em geral, vai ser um paciente que ele pode ser mais jovem, ele vai ter uma história aí, já ter doenças tópicas, um paciente que já teve rinite, talvez durante a infância teve dermatite, é, tem dor, opressão torácica, não tem febre. Então é um quadro clínico assim que é meio sugestivo. A gente pensa, esse cara tá com alguma coisa pulmonar, quando a gente vai lá, vai escutar o pulmão, escuta o sibilo, né? E aí, em geral, o adulto ele até já tem esse diagnóstico e já, inclusive, ele já sabe que ele está tendo uma crise de asma e aí ele vem para a emergência. O mais comum, na verdade, é isso. A criança que às vezes ela não sabe, né? A gente vai fazer ali a gente vai fazer o diagnóstico não, porque diagnóstico a gente não vai fazer na UPA, né? Quem vai fazer o diagnóstico depois é o médico no ambulatório. Mas a gente pode suspeitar da exacerbação da asma, né? E aí a gente tem que classificar.
Essa é a exacerbação da asma. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui na gravação. Eu já gravei esse vídeo uma vez, na verdade. Eu tô gravando a segunda vez, porque ele não gravou. E aí, ok. A gente pode classificar essa exacerbação leve, moderada, grave, na iminência de parada cardiorrespiratória. Então, aqui tem um bocado de coisa. Vocês podem printar. Deixa aqui. Podem printar, assim aparece a tabela toda. Então, quem quiser printar, pausa agora e printa. Ok, então deixa eu voltar. E eu vou explicar aqui de uma forma mais dinâmica, que é o que a gente pode usar. A gente pode usar ali musculatura acessória, como a gente pode ver aqui, não usa, comumente usa e usa, mas na leve não usa. Então, se a gente tem uso de musculatura acessória, a gente pensa ou é moderada ou é grave. Se não tem, é leve. Para diferenciar a moderada da grave, a gente pode usar a frequência respiratória. Está com mais do que 30 incursões respiratórias, é grave. Está com menos, está aumentada, moderada. Isso é uma forma fácil e rápida da gente avaliar o paciente e classificar entre leve, moderado e grave. Outro ponto importante. Um paciente que já está com a gente está manejando ele, ok, ele estava sibilando, deu entrada taquicárdico, com mais do que 30 incursões, usando musculatura acessória, e a gente está ouvindo sibilo. E aí, do nada, a gente para de ouvir sibilo, o paciente para de sibilar e começa a bradicardizar. Além disso, também começa a ficar mais sonolento. O que a gente vai pensar? Eita, esse paciente melhorou da asma? Não, os sinais vitais dele está piorando. A gente tem o que é chamado de tórax silente, que está tão bronco contraído, que a gente não consegue escutar o sibilo. E aí esse paciente, ele está em iminência da parada cardiorrespiratória. E aí, ok. Outro ponto que a gente pode usar para diferenciar e que é bem legal é esse Peak Flow. O Peak Flow, pessoal, é esse instrumento aqui. Eu deixei aqui aberto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei. E minha colega de quarto aqui tava sorrindo, atrapalhando um pouco. Mas aí, ok. Sim, voltando, só antes de explicar esse Peak Flow, não sei se ficou tão bem explicado, a questão do tórax silente. Que eu falei que a gente não escuta o sibido, né? E é porque não passa ar. A broncoconstrição foi tão grande que não passa ar. Como não passa ar, não tem sibido e a pessoa não escuta nada. Ok, e aí voltando no Peak Flow, como eu falei, a gente pira, sopra. E aqui a gente tem as marcações. A partir daqui a gente já diferencia. Se não passa desse vermelhinho, exacerbação grave. Entre os dois amarelos, exacerbação moderada. Acima do verde, exacerbação leve. Então é bem mais fácil de classificar essa paciente para expirar e soprar. É... E é algo que vai guiar o nosso manejo clínico, né? Então, as evidências mais atuais usam esse instrumento aqui para guiar o manejo clínico. Então, acho que é uma coisa que é válida, inclusive. Se a pessoa comprar, ter ali, não é uma coisa que você vai usar tanto, é uma coisa que você pode reutilizar. Você só precisa estar comprando um biquinho, né? Para diminuir o risco do paciente se contaminar com alguma coisa, né? A gente compra. E tem alguns que o bico não é descartável. Eu acho um negócio meio nojento, né? Então, eu acho melhor, se for comprar, comprar um bico descartável, comprar os bicos e troca toda vez que o paciente for usar para evitar o paciente estar se contaminando com alguma coisa que do outro paciente. E aqui o tratamento eu vou passar de forma mais rápida, que daqui a pouco eu vou explicar direitinho, inclusive falar das doses e etc. na nossa tabela. O tratamento ele vai ser dividido na oxigenoterapia, caso seja necessário. A gente vai usar beta-glucosidrogênico sempre. Anticolinético a gente pode ou não usar, vai depender da gravidade do caso. Corticoide, em geral, via oral, mas também a gente tem endovenoso. Sulfato magnésio, para os casos mais graves. Epinefrina, só no caso de anafilaxia com a asma. Ventilação mecânica invasiva para os pacientes em iminência de PCR. E as indicações de UTI piora mesmo que a gente está tratando ali. Sintomas intensos que evoluem com tórax silente, rebaixamento intenso de nível de consciência, peak flow ali abaixo de 30. E se tiver uma gasometria, né, PaCO2 acima de 45, PO2 menor que 60.
E aí, ok. Depois aqui na tabela, pessoal, deixa eu mostrar ela para vocês. Vocês se preparem. Aqui eu vou conversar direitinho sobre o tratamento da água, falando de idosos, falando direitinho. Antes disso, vou mostrar aqui um fluxograma para vocês guiarem o raciocínio de vocês. Então, ok. Chegou um paciente, história clínica aí compatível com a exacerbação da asma. O paciente, depois do exercício físico, começou a tossir, sentir dor torácica, ia ter dispneia, ou então, depois que teve contato com algum alérgeno, enfim, já tem história de asma, enfim, alguém com uma história compatível. Então, você sabe se diagnosticou ali essa exacerbação de asma. Primeira coisa, diferenciar entre asma, asma moderada, grave e iminência de PCE. O que é que você vai observar ali clinicamente? Está usando musculatura acessória? Se não, asma leve. Se estiver usando, você olha a frequência respiratória acima de 30 graus. É uma forma assim mais rápida de você diferenciar. E aí, ok. Asma leve, a gente pode usar beta-2-adrenérgico e corticoide oral. Tem literatura que fala que o corticoide oral ele pode ser desprezível caso o paciente melhore só com beta-2-adrenérgico. Mas a literatura que eu usei, que é o Medicina da Emergência da USP, que é a literatura que eu gosto de usar, ele cita isso. Mas ele também cita que também tem evidência que coloca os dois juntos na asma leve, então está dentro da evidência científica fazer isso aqui no asma leve, né? E de qualquer forma, se você faz e depois não melhora, vamos faz logo, né? Vai estar causando mal. O corticoide oral. E aí você vai reavaliar com 1 hora. E aí, por isso o Peak Flow. Se o Peak Flow tiver maior que 60, pode mandar para casa com a prescrição médica. Certo. E aí, qual vai ser essa prescrição médica, né? A gente vai deixar o beta-adrenérgico de manutenção e o corticoide oral. Se o peak flow dele estiver abaixo de 60, a gente vai reclassificar ele como uma asma moderada. E aí, ok. Vamos supor, eu não tenho peak flow, cara. Como é que eu posso fazer para avaliar? Bom, você pode pegar o paciente depois dessa 1 hora aí de tratamento, colocar ele para fazer uma caminhada. Se ele fez uma caminhada, andou para um lado do outro ali, no local que vocês estão, e você ausculta ele, o Sibilo melhorou, ele não está com tanto sinal de desconforto respiratório, pode liberar ele. É um teste prático, mas assim, para você estar respaldado, conforme a literatura científica atual, é o Peak Flow aí maior que 60. E aí, ok. Chegou com moderada a grave, a gente reclassificou, a gente vai ver, avaliar se tem necessidade de O2, né? Beta-2 adrenérgico, corticoide oral, e aí aqui entra o anticolinérgico já. E aí a gente pode avaliar a necessidade de magnésio, depois eu vou falar sobre a indicação, sobre as indicações dele. E aí, ok, lembrando, aqui ele já estava fazendo, né? Se for um daqui que veio para cá, a gente vai deixar a manutenção de hora em hora do beta-2 adrenérgico. Corticoide oral, só a gente. Eu vou conversar depois, mas é 60 miligramas dia, né? Talvez você já tenha feito, não vai repetir o corticoide nele ali naquele momento. Vai só espaçar o beta-2 adrenérgico e adicionar um anticolinérgico. Se o paciente já chegou aqui com asma moderada, você vai fazer aqui, até o anticolinérgico. Se for com asma grave, você pode iniciar já com tudo. Já pode iniciar até com o magnésio. E aí, ok, você vai reavaliar com 1 hora. Se o pick flow maior que 60, pode mandar para casa com a prescrição. Do mesmo jeito do outro beta-2 adrenérgico aí, de manutenção e o corticoide oral. Se está menor que 60, a gente, se não fez o magnésio, faz. Se já fez, não faz de novo. Espaço beta-2 adrenérgico, a gente pode usar o corticoide agora é V. E a gente pode continuar usando anticolinérgico. É, E aí, ok. Se o paciente dá entrada com iminência de PCE, e se a gente reavalia o pico flow menor que 30, a gente vai pegar a vaga desse paciente aqui para UTI. Para iminência de PCR, pessoal, vocês vão entubar, fazer medidas de asma grave, buscar UTI. E aí, o resto dos exames vai ser solicitado lá na UTI. Mas se for no UPA, a gente não tem um acerto tão grande de exame, então a meta é mandar
esse paciente o máximo possível com o hospital que consiga ter mais recursos, né? Então a gente vai fazer um exame. Se a gente está recebendo esse paciente na sala vermelha, a gente já pode solicitar ali, e é o mesmo sistema, né? O resultado vai sair para os plantonistas e o intensivista lá. Depois a gente adianta o trabalho deles. E aí, ok. Esse aqui é o raciocínio clínico que vocês têm que ter frente ao paciente nessa relação diária. Vocês classificam ele ali vitalmente. Dá para classificar muito rápido. Dois pontos no exame físico, como eu já falei. E aí vocês vão pensar nessa questão. Leve, beta-2-adeninérgico corticoide, reavaliar com uma hora. Moderada, veja se precisa de O2, beta-2-adrenérgico corticoide anticolinérgico, reavalie com uma hora. Grave, faça tudo, incluindo magnésio, reavalie com uma hora. Se pique flow, qualquer uma dessas situações, maior que 60, consolidar esse paciente. Se está menor que 60, aí eu não vou reexplicar, eu expliquei. Se quiser, voltar no vídeo para o vídeo e saber diferenciar o paciente ali que está com iminência de PCR, que é o paciente mais grave, tem mais chance de falecer. Tinha outra, né? E aí, ok, vamos falar agora sobre as doses, como é que vocês vão fazer. Oxigênio terapia, em geral, a gente vai se manter ali no cateter granulado de baixo fluxo, porque a asma, como a gente já falou, é uma doença que responde bem ao tratamento. Então, o paciente geralmente melhora o tratamento. Se ele não melhora, inclusive, a gente tem que abrir aí o leque de raciocínio clínico para pensar em algum diagnóstico diferencial, alguma coisa a mais que esse paciente tem além da asma. Ele não está melhorando, porque a asma geralmente ainda responde bem. A não ser que ele já chega na iminência de parada, que aí vai precisar da intubação com a ventilação mecânica, né? Daqui a pouco a gente fala tanto sobre a intubação como a ventilação mecânica. E aí, ok, beta-2 adrenérgico, nebulização, ela é melhor do que o aerosol. Não por causa da forma em si, é só por causa que o aerosol, muitas vezes, ele não é feito da forma certa, com o espaçador. E aí acaba que tem uma eficácia menor. A nebulização é mais fácil de fazer, é só deixar lá, né? E aí a gente pode usar tanto o albuterol como o fenoterol. Mas eu nem coloquei o fenoterol aqui. O fenoterol, ele tem mais efeitos colaterais, né? Cortando tudo aqui. Então eu deixei só o albuterol, a gente pode variar de 10 a 20 gotas. A gente vai juntar ali com 3 a 5 ml, soro fisiológico, e deixar lá nebulizando. Ok. E aqui o aerosol a gente pode fazer aí 4 a 8 puffs de salbutamol em 20 minutos. E aí, ok. Depois que a gente fez o primeiro ciclo de nebulização, como a nebulização é algo mais caro, a gente pode fazer a manutenção, que a gente fez na primeira hora, né? A gente pode fazer a manutenção, se o paciente for permanecer no serviço, com aerosol em relação a diminuir gastos, né? Isso aí está na literatura, então é o que você pode fazer para a gente diminuir o gasto aí do SUS. E aí, ok. Então, beta-2 agonista é isso aí. Albuterol, nebulização, salbutamol. A gente vai aqui avaliar a gravidade e peso, 4 a 8 pontos, de 20 em 20 minutos, cada vez mais o peso. E aqui também. 10 a 20 minutos, né? Depende do peso do paciente. Anticolinérgico, a gente já sabe a indicação. FI1 menor que 60, ou asma moderada. É, E aí, a gente vai adicionar 40 gotas de bromento de ipatrópico em todas as aplicações, se for nebulização. Adicione 40 gotas de albuterol. Se for no aerosol, usa 3 puffs, entre 3 a, de 3 em 3 a 8 a 8 horas. E aí, ok, PF1 menor que 60, muito louco. Plasma grave. Aqui é de 0 a 60, aqui é de 60 a 80, aqui de 80 para cima. Então, na asma grave, na asma moderada, não tem a indicação formal de já fazer um anticolinérgico. Corticóide, como eu falei, pode ser por via oral, a gente dá preferência para prednisona. A gente pode fazer 60 miligramas por dia, a gente pode fazer de uma vez a dividir em duas doses, de 30 e 30. Por isso que eu falei, paciente que tem a entrada com asma leve, a gente fez vamos supor, a gente fez
o salbutamol, os 3 puffs e já fez 60 miligramas de uma vez só. Só que ele não melhorou. A gente avaliou por 1 hora o peak flow dele abaixo de 60%, então a gente vai reclassificar como asma moderada. A gente não vai repetir corticóide. Ou a gente pode fazer 30 miligramas de 12 em 12, que a gente pode fazer isso. A gente faz 60 miligramas de uma vez só. A gente não mexe nessa dosagem, a não ser que o paciente vá para a exacerbação grave, que aí a gente vai fazer EV. Ok. Então, se a exacerbação é grave, a gente faz EV. Lá no fluxograma eu mostrei, né, que se a gente falha o tratamento inicial, a gente passa para NEV, se ele já chega muito grave, a gente pode fazer EV também. Ou se o paciente está com vômito, diarreia, porque aí não vai manter o remédio na circulação, né? Então, a gente vai, quando é EV, a gente dá preferência à metilprednisolona aí, 20 a 60 miligramas, 6 em 6 ou 12 em 12, com a observação de que não pode passar 3 dias de tratamento. Deixa eu ver aqui como é que está. Para deixar ela assim. E aí na alta a gente vai deixar o corticoide oral aí por 5 a 7 dias. Sulfato de magnésio, indicação formal, se VF1 menor do que 30%, ou então a asma grave, que não teve melhora após 1 hora de tratamento. É... Então lá naquele fluxograma eu mostrei, né? Se o VF1 é menor, é uma asma grave, com VF1 abaixo de 30%, você pode iniciar com sulfato de magnésio direto. Se a gente teve ele ali, sei lá, 50%, a gente pode começar já com beta-2 anticolinérgico. A gente vai reavaliar com 1 hora. Manteve 55%, abaixo de 60%. A gente não vai poder dar alta para ele. Então, a gente vai deixar a manutenção do beta-2 e do anticolinérgico e vai fazer a dose do sulfato de magnésio, lembrando que é uma única dose. Então, 1,2 a 2 gramas e 100 a 500 ml de soro fisiológico EV em 20 minutos. E aí, ok. Esse aqui é o manejo do paciente. Vamos lá. Se o paciente ele não melhora com isso, a gente tem que começar a pensar em diagnósticos diferenciais e outras coisas, porque o paciente com asma, ele é bom respondedor. Está dentro da definição da asma, ele responder bem ao agonista beta-2 adrenérgico, né? E aí, se ele já chega em iminência de parada, a gente vai dar preferência à sequência rápida de intubação. Só que se ele está agitado e ele mantém uma saturação menor que 92%, a gente pode fazer a sequência estendida para justamente diminuir essa agitação. E aí, se você não sabe a diferença da sequência rápida para estendida, aí ainda não tem aula aqui no canal, mas eu vou pôr, mas você pode dar uma pesquisada, porque a diferença não é tão grande. É justamente a gente vai usar em pacientes agitados para a gente conter essa agitação antes de entubar esse paciente. E aí, quando a gente fala em relação ao sedativo e ao bloqueador neuromuscular, a gente vai usar ketamina e acetilcolina pelo efeito broncodilatador. Então, a particularidade aí no paciente com asma, se a gente tem no serviço, a gente dá preferência a isso. Lembrando aí que essa acetilcolina tem a questão do potássio, né? Então, não esquecer. Se a gente vai manter um bloqueador de manutenção, a gente usa o glicurônio. E aí, os ajustes iniciais, a gente vai tentar deixar a frequência respiratória de 6 a 12 com a FI mínima aí para uma saturação acima de 90 e atentar para estar sempre aspirando as secreções quando for necessário, que é algo que pode piorar a saturação. E aí, ok. Esse aí vai ser o manejo do paciente com asma, né? Fora a questão laboratorial, como eu falei tanto, mas aí a gente vai pedir os exames laboratoriais para fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente vai fazer raio-x, a gente vai talvez colher sim, eu não falei. Antibiótico não tem a menor indicação em asma, a não ser que o paciente ele tenha alguma coisa junto com a asma, então a pneumonia, alguma coisa aí, ok. Quando a gente tiver o resultado desses exames, né, a gente vai fazer um pneumograma, a gente vai pedir um mamograma, enfim, para avaliar se o paciente está com válvula postóleo, alguma coisa para pensar
em alguma outra coisa se o paciente não está melhorando. Mas, em geral, o paciente asmático ele é bom respondedor ao tratamento. E isso aqui é um manejo que ele responde bem, ele melhora e a gente consegue dar alta para esse paciente com justamente a questão do eh, a manutenção do beta-2 agonista, né, do beta-2 adrenérgico, e o corticoide oral por 160 dias, e também o encaminhamento para o ambulatório, né, para ele fazer, aí sim ele vai ter consulta ambulatorial, vai ter uma estratificação da asma a nível ambulatorial para ser instituído o tratamento correto para ele, né, que a gente não vai fazer isso na emergência, porque não cabe a nós. E aí é o que, pessoal? Então é isso aí. A próxima aula eu vou estar falando com vocês sobre DPOC e eu vejo vocês lá. Bons estudos.